Bom dia, estudantes da primeira série do ensino médio, período matutino. Hoje estamos dando início a mais uma aula referente à disciplina de Geografia. Esta aula de hoje, em específico, a gente vai estar realizando as correções da lista de exercícios da nossa atividade iniciada ontem, no dia 26 de maio. Tentar agora fazer um compartilhamento de tela para a gente iniciar as devidas correções, tá ok? Bom dia, Isabela e Isadora. Bom, pessoal, nossa atividade iniciada ontem, no dia 26 de maio, retratava um pouco sobre as questões envolvendo as formações vegetais, ou seja, biomas, ecossistemas, e sobre os domínios morfoclimáticos. É, de acordo com as habilidades essenciais, né, nós professores devemos trabalhar com nossos alunos no intuito que eles entendam, né, um pouco sobre as questões envolvendo a paisagem, né, porque a paisagem muitas das vezes é o ponto de partida para o estudo do nosso espaço geográfico, tá ok? Bom dia, Isabela. Bom, mais à frente aqui, pessoal, nós temos a lista de exercícios, tá ok? A questão de número um estava pedindo para o estudante, no primeiro momento, fazer uma observação do mapa abaixo, né? E esse mapa, ele retrata sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. A gente pode observar na legenda do mapa que algumas algumas regiões aí do Brasil estão é, demarcadas através de cores. E se tratando aí dos domínios morfoclimáticos, o amazônico aí ele está destacado de laranja, entre outros aí que estão demarcados com outras cores. Aí estava pedindo para o estudante ele fazer uma análise, né, do mapa e depois identificar sobre os números um e 2 indicados no mapa, que representam, assim, respectivamente, os domínios. Aí nós tínhamos como alternativas a letra A, do semiárido e da Mata Atlântica, da Caatinga e dos mares de morro, do sertão e das paisagens litorâneas, do agreste e da mata tropical, e a letra E, do polígono e das secas da zona da mata.
Então, fazendo uma análise do mapa sobre os domínios morfoclimáticos, a gente percebe que o número um é respectivo aí da Caatinga, uma vez aí que está localizado aí na região Nordeste, e os mares de Morro o número 2 está localizado aqui na parte litorânea, tá ok? Do nosso território brasileiro. Então, a alternativa correta seria a letra B, tá ok? A gente for voltar aqui no texto, e fazer uma análise, ó, o domínio morfoclimático das caatingas localiza-se no Nordeste brasileiro, no conhecido aí polígono das secas, caracterizado aí por depressões interplanáuticas, né, e semiáridas. Essa, essa região semiárida, ela tem algumas características aí, por exemplo, uma vegetação típica aí do local, um relevo característico e um clima aí, um clima assim, com relação à escassez de chuva, certo? Nessa área semiárida. E, de certa forma, isso se localiza no Nordeste brasileiro. Com relação aí ao o domínio morfoclimático dos mares de morro, situa-se na zona costeira atlântica brasileira, tá ok? Mas aí no litoral brasileiro, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica. Esses chapadões aqui, pessoal, florestados aqui, muitas das vezes são áreas aí montanhosas, né? Esse relevo aí de chapadas. E esse domínio morfoclimático em específico, ele está aí mais está mais situado na zona costeira aí, atlântica brasileira. Então, se a gente for fazer uma análise profunda, até mesmo no texto, a gente percebe que os números aqui, um e 2 no mapa, referente à questão de número um, a alternativa correta a se assinalar é a letra B, né? No caso é da Caatinga e dos Marés de Morro. Com relação ao exercício aí, a questão de número 2, falava assim, nesse domínio predominam os planaltos antigos e intensamente desgastados e aplainados por processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem desenvolvidos, com grau elevado de acidez que exigem a adoção de alguns métodos, né, corretivos, como a calagem, para viabilizar a produção agrícola. Aí perguntava para o estudante assim: o domínio morfoclimático brasileiro descrito através deste fragmento de texto acima é o. Aí nós tínhamos cinco alternativas, né, para fazer uma análise e demarcar a alternativa correta. Por exemplo, a letra A é Cerrado, letra B Amazônico, a letra C Pradarias, a letra D a Caatinga, a letra E faixas de transição do meio norte. Então, se a gente for fazer uma análise de acordo com este fragmento de texto, a gente observa de que a alternativa correta a ser demarcado é o cerrado, né? Analisando com relação a este fragmento de texto, a gente observa que a alternativa correta é o cerrado. A questão do cerrado, pessoal, é uma espécie aí de bioma brasileiro, tá ok?
muitas das vezes aí caracterizado, especialmente aí pelo o bioma aí de savana. É, ele também é conhecido assim, pessoal, como a floresta estacional e campo, né? Essa palavra cerrado, ela pode ser também usada em três sentidos, pessoal. Em primeiro aí, a fisionomia do cerrado, né? O senso aí estrito, e é uma das fisionomias aí do bioma savana, em parte da província florística. Então, assim, com relação às características aí, pessoal, do cerrado brasileiro, ele possui aí, de certa forma, uma grande biodiversidade, tá ok? A sua vegetação aí, por exemplo, possui algumas características que, de certa forma, aí predominam dentro deste bioma. E por quê? A gente pode utilizar aí como exemplo aí de árvores de troncos grossos, né, e tortuosos. Além de algumas gramíneas, né, ou seja, uma vegetação aí mais rasteira, e alguns arbustos, tá ok? É, a questão do cerrado, ele possui também um clima muito típico aí, né? O tropical sazonal. E muitas das vezes aí apresentando aí duas estações bem definidas, né? Nós temos uma determinada estação aí no ano, que ela é muito seca, né? E a outra é bastante chuvosa. Então, são algumas características aí envolvendo o cerrado, né? Questões aí do relevo, das características da vegetação e clima. Então, a alternativa correta aí para ser demarcada seria a letra A, cerrado. Com relação à questão de número 3, falando assim, a Mata dos Cocais, do Agreste Nordestino e o Complexo do Pantanal Mato Grossense, embora se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio. Aí nós tínhamos aí 5 alternativas, né, para o estudante fazer uma análise, né, e identificar com relação aí a este mesmo agrupamento morfoclimático, o que corresponde à área ocupada pelo domínio. Nós tínhamos aí das pradarias, dos mares de morros, das faixas de transição, dos cerrados e também, pessoal, do Amazônico. Então, assim, a alternativa correta a ser assinalada, no caso, seria a letra C, que no caso aí são as faixas de transição. É, Às vezes o estudante ele para assim e pensa, se depara com uma questão dessa envolvendo aí as faixas de transição e às vezes não tem ciência sobre algumas características dessas faixas de transição. Podem ser chamadas também, pessoal, de faixas morfoclimáticas, tá ok? Muitas das vezes aí são áreas, né, intermediárias entre aí as regiões brasileiras, aí as regiões naturais. Muitas das vezes aí, pessoal, se agrupam, né, características de dois ou mais tipos aí de domínios morfoclimáticos. Além disso aí, pessoal, as faixas de transição são algumas áreas de grande biodiversidade, né, pois nelas muitas das vezes encontram-se, né, várias espécies de vários domínios morfoclimáticos. É, com relação aí, pessoal, alguns exemplos aí dessas faixas de transição, é,
nós temos aí o Pantanal, né? Nós podemos utilizar como um tipo de exemplo, né? Onde dessa transição, né? Dessas faixas de transição. Podemos utilizar também a mata dos cocais, né? Que está especificado neste, na introdução da questão de número 3. Então, assim, essas faixas de transição, pessoal, muitas das vezes aí são é, faixas que representam aí uma grande biodiversidade. É, com relação, pessoal, à questão de número 4, falava assim, segundo o texto trabalhado, responda sobre o que representam os domínios morfoclimáticos. Então, pessoal, os domínios morfoclimáticos, eles, de certa forma, aí representam algumas interações, né, e integrações envolvendo algumas características típicas aí de cada domínio morfoclimático. Aí, por quê? Que nós temos aí a questão do clima, né, bastante relacionado, né, às regiões aí do nosso Brasil. Nós temos o relevo, temos como exemplo também a vegetação, né? Então, a interação e a integração, né, desses elementos, né, no caso clima, relevo e vegetação, muitas das vezes resultam aí na formação de uma paisagem, né, até mesmo aí possível, né, de ser individualizada. Então, seria mais ou menos a questão de número 4, o estudante ele deveria responder desta forma, tá ok? É, estou vendo aqui que estão presentes nessa aula de hoje a Isabela e a Isadora. Bom dia, vocês me ouvem, por gentileza? Sim, Eu gostaria de ouvir de vocês, Isabela, a Isadora, se desse conteúdo relacionado aí com os domínios morfoclimáticos, se vocês chegaram assim a compreender sobre essa parte introdutória deste conteúdo, a questão dos exercícios, conseguiram compreender pelo menos um pouco com relação a este conteúdo que a gente trabalhou? sim, deu para entender. Certo. Essa aula de hoje, Isabela e Isadora, ela tinha um intuito assim mais de fazer as correções, né, dos exercícios, que essa aula a gente iniciou ela ontem, né, com a introdução aí do conteúdo. E também aproveitar e tirar algumas dúvidas, né, dos estudantes, se caso houvesse, né, algumas dúvidas. Mas aí vocês conseguiram, de certa forma, absorver um pouco aí do conteúdo, então ficou tudo certo. Um, aqui no caso aqui, deixa eu registrar aqui a presença de vocês, né, no caso a Isabela e a Isadora, certo? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encerrando essa nossa reunião de correção dos exercícios e desde já eu quero agradecer, né, vocês pela participação, a interação aqui conosco, é, e a gente se encontra, pessoal, na próxima aula. A gente espera que tenha até uma adesão maior aí por parte dos alunos, porque eu sempre costumo dizer, né, que o aluno ele é fundamental neste processo aqui de interação, né, para a dinâmica, o desenvolvimento aí das aulas, né, nesse processo de aprendizagem, né? Tá bom? Tá?
Então, pessoal, até mais, até a próxima aula, viu? Vou encerrar aqui a nossa reunião.